Oi, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula nova, né, da disciplina de língua portuguesa, português, para a gente poder estar terminando a unidade 2 do nosso livro. O assunto de hoje é um pouquinho difícil de entender, confunde um pouquinho, mas a gente vai ver com calma, tá bom? O assunto é difícil de entender, mas a atividade, vocês vão ver que a atividade do livro não é difícil, tá? A tia fez assim, ó, em papel, pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. Então, o assunto de hoje é... Até o nome é um pouquinho difícil, ó. O assunto de hoje é parônimos e homônimos. Então, ó, parônimos e homônimos. Vamos ver primeiro o que é parônimos. Vamos lá. Parônimos são palavras que possuem a escrita e a pronúncia parecidas, ou seja, a forma que a gente vai escrever a palavra e o sonzinho dessa palavra, o som e a escrita, são muito parecidos, só que elas têm um significado diferente. Parônimos, ó, palavras que possuem a escrita e o som, né, a pronúncia parecidos, mas o significado é diferente. Vamos ver como isso funciona. Ó, exemplo. Comprimento e cumprimento. A escrita é super parecida, não é mesmo? Ó, comprimento e cumprimento. Só vai mudar que uma palavra eu tenho a letra O e na outra palavra eu tenho a letra U. Então, a escrita é super parecida, comprimento e cumprimento. E a pronúncia, né? O que é pronúncia? Pronúncia é a mesma coisa que o som. Ó, também é super parecido. Comprimento, cumprimento, super parecido. Então, eu tenho a escrita super parecida, o som super parecido, certo? Só que o significado é diferente. Comprimento é um exemplo. O comprimento, qual é o comprimento do cabelo da tia Bia? Qual é o comprimento daquela corda? Qual é o comprimento daquela fita? Então, comprimento é medida, né? É a medida, comprimento. Isso é comprimento, esse aqui, com o. E cumprimento. Cumprimento é você cumprimentar a pessoa, apertar a mão. Oi, tudo bem? Ou então falar, tudo bem com você? Boa tarde, eu estou cumprimentando. Então, ó, o que acontece? Parônimo é quando acontece isso. Quando tem palavras, duas palavras muito parecidas na forma de escrever. Aqui só mudou as vogais. Muito parecidas na forma de escrever. Parecida no som, quando eu falo, ó, comprimento, cumprimento. Super parecido, porém, como a tia explicou, com significado diferente. Cumprimento tem a ver com medida, cumprimento é a gente falar com alguém, cumprimentar alguém quando a gente chega num lugar, tá? Então, ó, vamos ver mais um exemplo. Diz, sente e docente. As palavras são parecidas? Super parecidas, só tá mudando uma letrinha. Aqui tem um I, aqui tem um O. E o som dessa palavra é parecido, ó. A pronúncia, diz, sente, docente, é parecido? Super parecido. E o que vai ser aqui completamente diferente? O significado. Discente significa alunos. Olha ali aqueles discentes, olha ali aqueles alunos. E docente significa professor. Hoje o docente não veio para a aula, hoje o professor não veio para a aula. Hoje é reunião dos docentes, reunião dos professores. Então, isso aqui significa aluno, isso aqui significa professor. Então, o significado é diferente, ó.
A escrita parece muito, a pronúncia, que é o som, né? Quando a gente fala parece muito, mas o significado é totalmente diferente. Aqui, a tia Bia só trouxe esses exemplos, esses 2 exemplos, mas existem muitas palavras assim também. Vou colocar aqui no vídeo para vocês verem, tá? Que só muda a letrinha, tá vendo? Só muda uma letrinha. São super parecidas, mas o significado é diferente. Isso é parônimo, tá bom? Agora que a gente viu os parônimos, a gente vai estudar os homônimos, que é um pouquinho mais complicado, tá? Mas vamos com calma, por partes. Que são homônimos. A gente já viu, né? Parônimos, que são bem parecidos, com significado diferente. Já os homônimos, ao contrário dos parônimos, eles têm a mesma, são palavras que possuem a mesma pronúncia, o mesmo som, só que tem um significado diferente. Exemplo: sem com C e sem com S. Sem e sem, mesma pronúncia, idêntico, o jeitinho que a tia Bia tá falando, ó, o jeito que a gente fala. Sem e sem, idêntico, mesma pronúncia, mesmo som. Porém, tem um significado completamente diferente. Esse 100 aqui pode ser assim, ó. Eu tenho 100 carrinhos. Eu tenho 100 reais. É quantidade, entendeu? Eu tenho 100 bolas. Então, é quantidade. Agora, esse 100 com S significa que eu não tenho nada. Tia Bia está sem caneta. Tem nenhuma caneta, perdi todas. A minha mãe está sem paciência. Significa que ela está com nenhuma paciência. Perceberam a diferença? O som é o mesmo, mas o significado é diferente. Homônimos, tá? Tem o mesmo som. Já lá no parônimos, o som a gente viu que é diferente. É parecido, mas é diferente. Aqui não. Só que aí que começa a complicar um pouco. E os homônimos são divididos em homógrafos e homófonos. A tia, ó, circulou aqui, ó. Esse homo aqui vai significar que só tem um, que é a mesma coisa. Esse homo vai significar que só tem um. Então, homógrafos, um só, ó, grafos de grafia. Então, a mesma grafia, vai ter a mesma grafia, vai ter a mesma forma de escrever. Homófonos, fonos é de som, mesmo som. Grafos significa grafias, fonos significa som. Então, mesma grafia, mesmo som. Vamos ver. Ó, foi o que a tia falou. Homógrafos são palavras que têm a mesma escrita, mesma grafia, mas o significado e o som dessa palavra vai ser diferente. Então, ela vai ter, ó, homógrafo, vai ter a mesma grafia, a mesma forma de escrever, vai ser idêntica, mesmas letras, mas o som vai ser diferente e o significado também. Vamos ver. Exemplo. Ó, aqui a gente já vê de cara, ó, gosto, gosto, mas vamos ver se o som é igual, né? Eu gosto de você. Meu gosto é diferente do seu, certo? Então, ó, eu gosto, ou som, gosto. E embaixo, meu gosto é diferente. Em cima, o som é aberto, gosto. Embaixo, o som é fechado, gosto. Eu gosto de você. Meu gosto é diferente do seu. Então, a gente percebe que a palavra é igualzinha, como a tia tinha dito antes,
mesma escrita, mesma grafia. A palavra é igualzinha. Gosto, ó. G-O-S-T-O. A palavra é idêntica. Mesma escrita. Porém, a pronúncia é diferente. Vamos ver. Eu gosto e meu gosto. Percebe a diferença? Eu gosto com o O aberto, o som aberto, e meu gosto. Então, a escrita é igual, a pronúncia é diferente, certo? O jeitinho que eu falo é diferente. E o significado também é diferente. Aqui é o sentimento, eu gosto de você, como se estivesse falando, eu gosto, eu te amo, né? É um carinho, certo? Eu gosto de você, é um carinho, um sentimento. Agora, meu gosto é diferente do seu. Significa que nem tudo o que você gosta, o que você acha legal, eu não acho legal. Então é diferente. Aqui tá referente a carinho e aqui a questão de cada um ter uma opinião. O que você acha legal, eu não acho legal. Então, vamos lá. Se escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia, o som é diferente e o significado é diferente. Então, quando isso acontecer, escreve do mesmo jeito, pronúncia diferente, significado diferente. Homógrafos. Como a tia explicou, esse homo vai significar que é um só, que é a mesma coisa. Grafos, porque é a mesma escrita, tá bom? Homógrafos. Agora vamos para homófonos. Difícil, né? Homófagos. Homógrafos. A tia tá até errando. Homógrafos e homófonos. Homófonos significa mesmo som, certo? Então vamos lá. Homófonos são palavras que possuem a mesma pronúncia, o mesmo som, certo? Só que a escrita e o significado é diferente. Percebem a diferença? Aqui, nesse aqui, é a mesma escrita, certo? Aqui é a mesma pronúncia, o mesmo som. Então, ó. Mesma escrita. Homógrafos, mesma escrita. Homófonos, mesma pronúncia, mesmo som. Aqui, mesma escrita, significado e som diferentes. Mesmo som, escrita e significado diferente. Então, vamos lá. Homófonos, mesmo som, tá? Vai ter o mesmo som, mas vai escrever diferente. Vamos ver. Mesmo som, mas vai escrever diferente e o significado é diferente. Vamos ver. Concerto com S e concerto com C. Quando a tia fala concerto, tem o mesmo som. Aqui é concerto, aqui também é concerto. Mesma escrita. Só que mesma escrita não, mesmo som. Só que a escrita é diferente. Aqui tem o S, aqui tem o C. E o significado é diferente. Esse concerto com S significa que eu tô consertando alguma coisa que estragou. E esse concerto com C é um concerto musical. É quando tem aquele monte de pessoa cantando ou então tocando violino, né? Parece uma orquestra. Então, esse concerto com S tem um significado totalmente desse aqui. Um é para consertar alguma coisa e o outro é relacionado com a música, tá? Então a gente percebe que temos a mesma pronúncia, mesmo som, concerto, concerto, mas a escrita é diferente e o significado é diferente. Mesma pronúncia, concerto, concerto. Escrita diferente, um é com S, outro é com C. Significado diferente, um é para consertar e o outro tem a ver com música.
E o último, confunde um pouco a mente esse assunto, não é verdade? A nossa cabeça fica assim, muito confusa, porque são coisas muito parecidas, não é verdade? Mas aí vocês vão ver com calma no livro, e o bom é que chega na parte do exercício, não é tão difícil assim, tá bom? E por último, vamos ver os homófonos homográficos. O que a tia circulou, ó, aqui? Só circulando, só observando aqui, a gente já sabe o que é. Homo, único, por causa do homo. Fono significa som, único, som. Então tem a pronúncia igual. Homográfico. Então, gráfico significa grafia, que é a forma que eu escrevo. Então, único som, única forma de escrever. Então, ó, homófonos homográficos possuem a mesma pronúncia, o mesmo som, possuem a mesma escrita, todas as letras iguais, porém, somente o significado é diferente. Vamos ver? Mesma, ó, cedo. C-E-D-O, embaixo também, C-E-D-O. Temos a mesma pronúncia e a mesma escrita. Cheguei cedo demais. Eu sempre cedo ao que você quer. Cheguei cedo e eu sempre cedo o que você quer. A escrita é a mesma? É. A pronúncia, o som é o mesmo. Cheguei cedo, eu sempre cedo. Igual. Então, a forma de escrever é igual e o som é igual. Aqui, só o significado é diferente, certo? Cheguei cedo demais. Isso significa o tempo. Se eu cheguei cedo, se eu cheguei tarde. E já embaixo, ó, eu sempre cedo ao que você quer, ou seja, eu sempre faço o que você quer. Tudo que você quer, eu sempre faço, eu sempre acabo fazendo. Então, tem um significado totalmente diferente, tá? Então, gente, esse é o conteúdo de hoje. Parônimos e homônimos. Só que os homônimos, ele vai se dividir em homógrafos e homófonos, tá? Então, o assunto é parônimos e homônimos. É complicado, sabia? É complicado. Confunde a cabeça, porque tem muita informação. Mas é necessário, tá? A tia tentou resumir da melhor forma. Vocês vão ler também o livro, tá bom? O dever tá fácil, como eu já disse. E se houver ainda dúvidas, é só me pedir que eu mando foto desse resumo aqui, tá? Que aqui tá bem explicado, tá? Agora tentem fazer o dever e qualquer coisa é só me perguntar. Beijinhos!